Artigo 771. Os atos e termos processuais poderão ser escritos à tinta, datilografados ou a carimbo. Artigo 772. Os atos e termos processuais que devam ser assinados pelas partes interessadas, quando estas, por motivo justificado, não possam fazê-lo, serão firmadas a rogo, na presença de duas testemunhas, sempre que não houver procurador legalmente constituído. Artigo 773. Os termos relativos ao movimento dos processos constarão de simples notas, datadas e rubricadas pelos secretários ou escrivães. Artigo 774. Salvo disposição em contrário, os prazos previstos neste título contam-se, conforme o caso, a partir da data em que for feita pessoalmente ou recebida a notificação daquela em que for publicado o edital no Jornal Oficial ou no que publicar o expediente da Justiça do Trabalho, ou ainda aquela em que for afixado o edital na sede da Junta, Juízo ou Tribunal. Parágrafo único. Tratando-se de notificação postal, no caso de não ser encontrado o destinatário ou no de recusa de recebimento, o correio ficará obrigado, sob pena de responsabilidade do servidor, a devolvê-la no prazo de 48 horas ao tribunal de origem. Artigo 775. Os prazos estabelecidos neste título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Parágrafo 1º. Os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Quando o juízo entender necessário. Inciso 2. Em virtude de força maior, devidamente comprovada. Parágrafo 2º. Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Artigo 775-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Parágrafo 1º. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Artigo 776. O vencimento dos prazos será certificado nos processos pelos escrivães ou secretários. Artigo 777. Os requerimentos e documentos apresentados, os atos e termos processuais, as petições ou razões de recursos e quaisquer outros papéis referentes aos feitos formarão os autos dos processos, os quais ficarão sob a responsabilidade dos escrivães ou secretários. Artigo 778. Os autos dos processos da Justiça do Trabalho não poderão sair dos cartórios ou secretarias, salvo ser solicitados por advogados regularmente constituído por qualquer das partes, ou quando tiverem de ser remetidos aos órgãos competentes em caso de recurso ou requisição. Artigo 779. As partes ou seus procuradores poderão consultar com ampla liberdade os processos
nos cartórios ou secretarias. Artigo 780. Os documentos, juntos aos autos, poderão ser desentranhados somente depois de fim do processo, ficando translado. Artigo 781. As partes poderão requerer certidões dos processos em curso ou arquivados, as quais serão lavradas pelos escrivães ou secretários. Parágrafo único. As certidões dos processos que correrem em segredo de justiça dependerão de despacho do juiz ou presidente. Artigo 782. São isentos de selo as reclamações, representações, requerimentos, atos e processos relativos à Justiça do Trabalho. Seção 2 da distribuição. Artigo 783. A distribuição das reclamações será feita entre as juntas de conciliação e julgamento, ou os juízes de direito do civil, nos casos previstos no artigo 669, parágrafo 1º, pela ordem rigorosa de sua apresentação ao distribuidor quando o houver. Artigo 784. As reclamações serão registradas em livro próprio, rubricado em todas as folhas pela autoridade a que estiver subordinado o distribuidor. Artigo 785. O distribuidor fornecerá ao interessado um recibo do qual constarão, essencialmente, o nome do reclamante e do reclamado, a data da distribuição, o objeto da reclamação e a junta ou o juízo a que coube a distribuição. Artigo 786. A reclamação verbal será distribuída antes de sua recondução, a termo. Parágrafo único. Distribuída a reclamação verbal, o reclamante deverá, salvo motivo de força maior, apresentar-se no prazo de 5 dias ao cartório ou à secretaria, para reduzi-la a termo, sob a pena estabelecida no artigo 731. Artigo 787. A reclamação escrita deverá ser formulada em 2 vias e, desde logo, acompanhada dos documentos em que se fundar. Artigo 788. Feita a distribuição, a reclamação será remetida pelo distribuidor à junta ou juízo competente, acompanhada do bilhete de distribuição. Seção 3. Das custas e emolumentos. Artigo 789. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%, observado o mínimo de R$ 10,64 e o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social e serão calculadas, inciso 1, quando houver acordo ou condenação sobre o respectivo valor. Inciso 2, quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito ou julgado totalmente improcedente o pedido sobre o valor da causa. Inciso 3, no caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória e em ação constitutiva sobre o valor da causa. Inciso 4, quando o valor for indeterminado, sobre o que o juiz fixar. Parágrafo 1º. As custas serão pagas pelo vencido após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal. Parágrafo 2º. Não sendo líquida a condenação, o juízo arbitrar-lhe-á o valor e fixará o montante das custas processuais. Parágrafo 3º. Sempre que houver acordo
Se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas caberá em partes iguais aos litigantes. Parágrafo 4º. Nos dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamente pelo pagamento das custas calculadas sobre o valor arbitrado na decisão ou pelo presidente do tribunal.